Olá a todos e a todas. Hoje, nesta aula, vamos falar dos clássicos da sociologia, Daqueles pensadores que contribuíram para a consolidação da sociologia ou das ciências sociais como uma área do conhecimento acadêmico, como uma área do conhecimento científico. Vamos falar de 4 pensadores europeus, e dar ênfase a 3. Vamos falar do Comte, do Durkheim, do Weber e do Marx. Esses são, então, os 4 autores considerados os pilares das chamadas ciências sociais. No primeiro momento desse nosso vídeo, vou falar um pouco da contextualização histórica, em que a sociologia e esses pensadores viveram. E no segundo momento, um pouco do pensamento de cada um desses autores, sobretudo dos 3 mais importantes, que são Durkheim, Weber e Marx. E vamos finalizar, então, com uma avaliação geral, tentando pontuar aí as diferenças e semelhanças entre os pensamentos desses indivíduos, desses cidadãos europeus que lá no século XIX irão contribuir para o surgimento de uma nova área do conhecimento. Em termos de contextualização histórica, todos esses 4 autores viveram no século XIX, Alguns deles, a maioria deles, vive um pouco do século XX, Como o Weber e o Durkheim, enquanto Marx e Comte vão viver e morrer no século XIX, Bom, o século XIX é conhecido dentro da história da humanidade, nos livros de história isso já muito bem colocado, como o período das grandes revoluções, Sobretudo das revoluções ou da Revolução Industrial, também da chamada Revolução Científica e Tecnológica. É o período também de grandes mudanças sociais, principalmente se observarmos aí a consolidação do sistema capitalista, do modo capitalista de produção. Então esses fatores que eu citei anteriormente, a Revolução Industrial, o cientificismo, a tecnologia, a mudança da estrutura econômica, o aprofundamento da estrutura econômica capitalista, vão causar ou vão influenciar uma série de mudanças no interior da sociedade europeia, sobretudo França e Inglaterra. Então não é à toa que os nossos autores que nós vamos comentar aqui são desses países, França, Inglaterra e Alemanha, Sobretudo Alemanha e França. Eu falei da Inglaterra, Claro que não tem nenhum autor aí desses 4 que são ingleses, mas Marx vai viver boa parte do seu tempo de vida, E vai inclusive produzir a sua obra mais seminal, mais importante, a partir das suas pesquisas e da sua vida na Inglaterra, Então, por isso que talvez eu tenha colocado esses autores aí também como inglês, mas não são. Mas a importância da Inglaterra é que a Inglaterra era, nesse período, o centro do capitalismo, onde ocorreu a primeira revolução industrial, e depois, nas fases posteriores, essa revolução vai se consolidar na França e também, e aí já tardiamente, na Alemanha. Então essas mudanças, que são econômicas, que também são sociais e culturais, elas vão gerar aí também conflitos que antes, se não existiam, eles eram menores, e outros conflitos,
sobretudo em relação à questão da habitação, do trabalho, da renda e também conflitos de ordem política, né? Então, essa soma de fatores, ela dará condições para que os indivíduos dentro dessas sociedades possam pensar em soluções científicas. Lembrem-se que eu disse para vocês que o século XIX é o período então do avanço, né, da consolidação da ideia da ciência como uma área capaz, eficiente e eficaz para resolver os problemas da sociedade. Daí então as primeiras tentativas de criar teorias com bases científicas, portanto racionais, para entender, compreender e direcionar o progresso dessa sociedade. E eu falei progresso aqui propositalmente, porque é uma das ideias que o Comte, que se torna então o primeiro a pensar uma ciência para a sociedade, né, que ele no primeiro momento vai falar em física social, mas depois, com o amadurecimento do seu pensamento, ele vai nomear então as ciências sociais como a ciência da sociedade ou a sociologia, né? Então é o Comte que vai primeiramente iniciar as especulações, iniciar o raciocínio sociológico de uma forma mais organizada, mas ele não irá constituir um corpo objetivo, né, um objeto, uma metodologia que vai garantir então a existência da sociologia. Mas ele é considerado, sim, aquele que inicia esse pensamento e começa a desenvolver esse raciocínio que posteriormente será transformado num corpo organizado e com metodologia e o objeto próprio que é a sociologia, né? O Comte está ligado à ideia de positivismo, a ideia de que a ciência e a tecnologia irão substituir todas as outras formas de conhecimento considerados subjetivos ou do espírito, as tradições, aquilo que é, na linguagem do Comte, as superstições, e será substituído por um pensamento racional. E aí essa sociedade que estivesse assim dentro do pensamento racional seria chamada de uma sociedade positivista, né? Em que haveria o equilíbrio entre a ordem, provocando um progresso, né? E aí não é à toa que na bandeira brasileira tem lá a inscrição Ordem e Progresso, que é uma clara demonstração de inspiração positivista, né? No Brasil do século XIX, boa parte dos militares, inclusive daqueles que proclamaram a República, liam e discutiam o pensamento de Comte, portanto eram positivistas, né? Então esse primeiro momento é o momento da consolidação da sociologia, e aí os 4 elementos importantes a pensar é o cientificismo, o desenvolvimento do capitalismo e da tecnologia e a mudança então das relações de produção, a consolidação do trabalho livre e assalariado e dos produtores, né, daqueles que são os proprietários dos meios de produção, o que gera um processo de mudanças profundas na sociedade. E a sociologia, então, em meio a essa crise, né, que essa mudança traz, ela se consolida então como uma área específica para estudar os problemas sociais. Agora vamos falar sobre Comte. Vamos falar sobre Émile Durkheim, né? Esse sim é considerado aquele homem, aquele sujeito que vai no mundo acadêmico, no mundo universitário, consolidar, organizar, fazer com que a sociologia possa ser aceita no meio acadêmico e científico e aí poder, de fato, contribuir para a estabilização da ordem burguesa. A grande preocupação do Durkheim, no primeiro momento, é de provar que a sociologia poderia fazer uma análise da sociedade diferente de todas as outras áreas do conhecimento, né? Então a necessidade dele dizer isso daqui, ou esse fato, esse fenômeno é especificamente
social, especificamente sociológico, e a sociologia tem a melhor condição, o olhar mais bem treinado, mais preparado para explicar esse fenômeno do ponto de vista social. Então a grande preocupação do Durkheim no momento é mostrar o que não era sociologia e o que era sociologia, né? Era separar aquilo que dentro da vida social fosse especificamente o campo da sociologia, com buscas com a tentativa então de mostrar que ela tem um objeto próprio de conhecimento, né? Então o Durkheim vai dizer que os fatos sociais são o elemento ou são elementos constituintes da vida social, e que as normas e regras são impostas pelos grupos, pelas instituições, e atuam sobre o indivíduo de forma a moldá-lo, a prepará-lo para uma nova sociedade, né? Então, em Durkheim, ou em Émile Durkheim, né? Francês Émile Durkheim, teremos de fato a consolidação da sociologia enquanto uma área do conhecimento, né? O segundo autor que nós vamos pensar, o segundo não, na verdade o terceiro, né? Mas o segundo mais importante, é o Max Weber, que também tem essa busca pela consolidação da sociologia como ciência, né? Se o Durkheim vai falar em fatos sociais, o Weber vai partir da análise da sociedade a partir da interpretação dos indivíduos e das suas ações. O que o Weber vai verificar, né, é o avanço do pensamento e da prática racional da sociedade, né? Weber era alemão e vive num contexto de uma Alemanha em que está se unificando, né, no período que o Weber vive enquanto um homem da ciência, um homem da política, né? Ele acompanha então o processo de unificação da Alemanha e também de industrialização tardia que a Alemanha passa em relação à França e à Inglaterra, né? A grande preocupação do Weber era observar essas mudanças que a sociedade capitalista havia criado, e ele observa então que a forma dominante de ação humana é a forma racional, e essa forma racional de ação humana vai consolidar o sistema capitalista, né? Então Weber vai olhar a sociedade a partir das ações dos indivíduos, e dentro dessas várias ações ele cria uma tipologia das ações mais básicas do ser humano, né? E ele vai dizer dentro dessa tipologia a ação racional com relação a fins é a relação predominante dentro da sociedade, e que isso provoca inclusive um processo de desencantamento do mundo, mais ou menos naquele pensamento que eu disse anterior do Comte, né? Da substituição então do pensamento subjetivo, das superstições, né? Pelo pensamento racional, adequando meios e fim, e isso vai ter como consequência para Weber um processo de desencantamento do mundo, de maior racionalidade da ação humana. O terceiro aqui, não, na verdade o quarto, né, é o Karl Marx, que, diferente dos outros, vai se preocupar em entender as origens do capitalismo e vai verificar que a história da humanidade é, então, a história da luta de classes, né? A história da oposição entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não possuem os meios de produção, né? Então, o Marx vai observar então o desenvolvimento de uma revolução, sobretudo a revolução burguesa, né? Que ela vai, juntamente com o capitalismo, superar as outras formas de organização econômica e social no contexto europeu, né? Então, eu ia dizer que a burguesia ela se consolida como um agente político importante, mas ao mesmo tempo que ela liberta a sociedade das amarras anteriores, ela também cria um novo ator político que vai rivalizar com ela no controle
e na disputa do poder político, que é a classe trabalhadora, que é o operariado, né? Então Marx identifica aí, a partir da sua visão econômica e filosófica, o surgimento, então, o protagonismo de duas grandes classes sociais, que é a burguesia, os proprietários dos meios de produção, e também os operários, né, o que ele no período chamava então de proletariado. E aí temos finalizado esse comentário sobre os clássicos, né, sobretudo o Durkheim, Weber e Marx, né? Bom, o que tem de fato comum entre esses autores que eu comentei com vocês nessa aula, né? O fato de viverem a sociedade capitalista, os avanços desse modelo de produção novo, os avanços da ciência, a tecnologia aplicada à vida das pessoas e os conflitos sociais decorrentes dessas mudanças que aconteceu, sobretudo, no primeiro momento na Inglaterra e França, e depois a Alemanha, Itália, e esse movimento do capital, esse movimento do capitalismo, nós já sabemos, porque olhamos com um olhar de distanciamento, que essa lógica capitalista, essa lógica racional, tecnológica, cientificista, ela se espalhará, né, pelo mundo inteiro, ou por quase todo o mundo. E esses autores, eles são significativos porque já lá no século XIX estudaram problemas, contribuições que ainda hoje, de certa forma, a gente vive, né? Então, o ponto mais comum entre eles é a questão de viverem numa sociedade, ou em sociedades em que o capitalismo, a revolução industrial, o cientificismo, os conflitos sociais se afloraram e eram de uma ordem, de uma natureza diferente do feudalismo, diferente do escravismo antigo. Então era um novo modelo de sociedade que demandava então a criação de um novo corpo científico capaz de entender esse modelo novo de sociedade e, ao entender e compreender esse modelo novo de sociedade, ajudar essa mesma sociedade a encaminhar soluções aos seus problemas e aos seus conflitos criados então em torno desse novo modelo de economia, desse novo modelo de prática social e cultural. Eu vou pedir para vocês darem um like, né, no vídeo, se gostaram, e também para que possam fazer perguntas ou tirarem dúvidas em relação a esse conteúdo introdutório que eu passei para vocês aqui. A ideia era que vocês pudessem ter uma noção mais geral do surgimento da sociologia e dos seus 4 principais nomes. Muito obrigado a todos e a todas.